Olá, crianças, bom dia. Vamos em português de conteúdo novo, tá certo? Vamos lá. O uso, né, dos porquês, né, gente? O do porquê juntos, sem acento, do porquê separado, sem acento, do porquê junto com acento, do porquê separado com acento, ok? Então, nós temos aí 4 formas de porquês. Vamos aqui acompanhar com a tia para a gente entender quando devemos utilizá-los, certo? Então, vamos lá. O uso dos porquês. Aí, nós temos aí uma tirinha e nós temos. Quando é que a gente usa o porquê separado e sem acento, né? Quando ele pode ser substituído pelo ou pelos, né? Pelos quais ou pelo qual. Nesse caso, há um substantivo antes, né? Quando puder ser substituído por que motivo, quando puder ser substituído por qual, né? No início de pergunta, certo? O que mais a gente sabe? Por que separado sem acento? Utilizamos muito para fazer perguntas, né? No início da frase, não é isso, gente? Então, observe. Quando pode ser substituído por que motivo, né? Por qual motivo? Está fazendo sempre uma pergunta, certo? Nós temos, são esses os motivos por que namoramos, né? São esses os motivos pelos quais namoramos, certo? Ele pode ser substituído pelos quais, né? Por que vocês não foram? Por que motivo vocês não foram, tá certo? Então, aí você vai usar sempre fazendo a pergunta, né? O porquê separado e sem acento. Joana sabe por que caminho seguir? Joana sabe por qual caminho seguir? Né? Será se ela sabe? Por que vamos viajar hoje? Por que motivo vamos viajar hoje? Tá certo? Então, geralmente não. O uso do porquê separado, né? E sem acento, ele é utilizado para fazer o quê? Perguntas, e quando ele pode ser substituído por qual, né? Por que motivo? Fazendo sempre uma pergunta. Tem um pontinho de interrogação lá no final, tá certo? O porquê separado e sem acento. Próximo. Quando é que eu uso o porquê separado e com acento em final de frases interrogativas? Olha, você voltou. Por quê? Você ainda não almoçou. Por quê? Né? Ir à farmácia de carro? Por quê? Se é tão perto, né, a farmácia. Então, esse porquê separado e com acento é utilizado em final de frases e frases interrogativas, quer dizer, logo em seguida tem um ponto de interrogação, como você viu aí nos exemplos, ok? Agora vamos o porquê junto e com acento, o porquê junto e sem acento, né, gente? Para dar uma resposta em frases explicativas, com função causal, indicando causa, razão, motivo. Exemplo, coma, porque precisa ficar forte, né? Eu não fui ao teatro porque me atrasei, né? Ele está o quê? Ele está dando a causa, o motivo, a razão dele não ter, está justificando, é o porquê usado em frases explicativas, né? Certo? Não pude atendê-lo porque estava ocupado. Quer dizer, eu estou te dizendo que eu não pude atender e estou lhe falando o motivo, né? Estava ocupada, por isso que eu não atendi, ok? Então, aí é o porquê junto e com acento, né? Frases explicativas. Agora, o último é o uso do porquê junto e com acento circunflexo, não é isso? É quando é um substantivo, sinônimo de motivo, razão. Exemplo aí, vamos ver os exemplos. Não sei o porquê de tanta briga, não sei o motivo de tanta briga, a razão de tanta briga. Então, quando ele pode ser substituído, né, pela palavra motivo, razão, é o porquê junto e com acento circunflexo, né? Vou lhe dizer o porquê de minha raiva, né? Vou lhe dizer o motivo de minha raiva, né? A razão de minha raiva. Ela não fez o trabalho e não explicou o porquê, certo? Não explicou o porquê, não explicou o motivo, então nós não sabemos, correto, gente? Então, observar direitinho o emprego, né, dos porquês. Aí nós temos aí, os porquês é muito interessante. No nosso dia a dia, nós estamos sempre utilizando, claro, né? Embora às vezes não empregando corretamente, mas nós utilizamos, né? Aí nós temos aí, por que estamos aqui hoje? Observe que é o porquê separado com acento, perguntas, certo? Utilizado para perguntas, início de frase. Olha o pontinho de interrogação lá no final. Depois, por que precisamos estudar para a prova? Ela está respondendo, é uma frase explicativa, então é o porquê junto e sem acento. Mas por quê?
Ele voltou a indagar, a terceira criança. Quando ele voltou a indagar mais, por quê? Né? Esse porquê aí no finalzinho de uma interrogação é um porquê separado e com acento. Aí o outro disse, o porquê você já sabe, quer dizer, o motivo você já sabe. Claro, porque já foi mencionado antes aí, né? Ela disse, porque precisamos estudar para a prova. Então, já foi mencionado antes. Por isso que ele diz, o porquê você já sabe. Quer dizer, esse porquê junto e com acento, ele pode ser substituído pela palavra motivo. Então, o motivo, né? A razão, você já sabe. Certo, gente? Então, prestar bastante atenção. Aí, nós temos novamente o uso dos porquês, né? Porque junto, né? Quando corresponde a uma explicação ou uma causa, né? Está respondendo, né? Comprei este sapato porque é mais barato, né? Depois, o porquê junto e com acento. Quando podemos substituir pelo motivo, né? A razão. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Quer dizer, não consigo entender o motivo da sua ausência, de você não ter comparecido. Porquê separado sem acento? Em perguntas ou quando estiverem presentes, né? Mesmo que não explícitas, as palavras razão e motivo. Por que você comprou este casaco? Está fazendo uma pergunta, né? Porque separado e com acento quando vier antes de um ponto, seja ele final, interrogação, exclamação. Tem o significado por qual motivo, né? Eu estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Né? Então, prestar atenção o uso dos porquês, tá certo, crianças? Então, meus amores, esse conteúdinho aqui você vai encontrar no nosso livrinho de português, tá certo? Nas páginas 230 e 231. E em seguida, você é convidada a fazer a atividadezinha na página 232 a 234, empregando, né, o uso dos porquês, correto? E em seguida também, vocês façam uma atividadezinha que é uma interpretação de texto, bem simples, da página 235 a 240. Caprichem, meus amores.